Prosseguindo aqui, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, do 13 ao 15. Então, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os seus mortos. Ora, o Hades, se o Hades é sepultura, me explica então, me explica aí, você que é inteligente. É sepultura cova, entregaram os mortos que nele havia, cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Tá, até aí tudo bem. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Você que é inteligente vê da seguinte forma. Se Hades é sepultura, então cadáveres, esqueletos em estado de decomposição foram lançados no lago de fogo? Não tem lógica, né? Então quem? Os mortos, o que? Os cadáveres estavam lá, foram lançados no lago de fogo, que é algo espiritual, que é o castigo final. Não tem lógica. Mas a lógica é o que? As almas, os mortos, as almas que estavam no Hades, no inferno provisório, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Aí sim. Isso é óbvio. O lago de fogo é a segunda morte. Morte no sentido espiritual. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, os nomes não foram encontrados. Ou seja, morreram, que não estavam salvos. Foram lançados o quê? No lago de fogo e enxofre. Destino final. O inferno propriamente dito. Correto? Como é que o inferno, se o inferno for sepultura, o Hades for sepultura, ou Seol, vai ser lançado no lago de fogo, enxofre? Vai lançar cadáver? Vai lançar carne podre? Não tem lógica. São almas que estavam lá. Isso é óbvio. Isso é uma dedução lógica. Tudo foi lançado no lago de fogo e enxofre, que será inaugurado. Que tem a lista dos que vão inaugurar, né? Lá em Apocalipse. Ele não foi inaugurado. Então o Hades, todos eles vão ser lançados lá. Estão igual prisão provisória. Estão na delegacia, estão presos antes do julgamento, né? Mas já é um castigo. Após o julgamento, o preso vai para o presídio, que é depois de condenado. Antigamente era assim, não sei se ainda é. Fica numa delegacia, num local provisório, para depois, quando vir o julgamento, ele ser lançado no presídio de forma para cumprir a pena. E um dos anciões me falou, já outro texto, dizendo: estes que são vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: então são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, pessoas salvas. Pessoas salvas o quê? Que João viu, que vieram da grande tribulação. Por isso estão diante do trono e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. João viu pessoas ali com vestes brancas, assentado no trono e servindo a Deus. Ele viu. Estava o quê? Estado do quê? De consciência. Outro texto: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Ou seja, fogo e enxofre, não é só fogo. Enxofre queima, é ácido, corrói. É pior ainda do que fogo, na minha concepção, na minha visão. Onde havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. É um lugar de tormento, de sofrimento. Então, você vê aí outros textos aí que falam sobre o castigo final, o sofrimento eterno. Diz que Deus é bonzinho, mas o texto fala que Deus é amor, mas é fogo consumidor.
Hebreus 10:31 diz que horrenda coisa cai na mão do Deus vivo. Hebreus 12:29 fala: nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é amor, mas é fogo consumidor. A gente vê isso no livro de Hebreus, a gente vê isso na Bíblia. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Olha aí, de novo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Nós vimos que o lago de fogo é o castigo final. Vai lançar então a sepultura, vai lançar cadáver, vai lançar mortos, todo mundo morto no lago de fogo e enxofre, cadáver, osso? Não. O que tem na sepultura? Cadáver, osso, corpos em estado de putrificação, em estado de decomposição. Pela lógica, o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, é algo espiritual, uma punição espiritual e eterna. Então, o Hades tem pessoas no Hades, tem pessoas no inferno provisório, no local provisório de tormento. Isso é lógica. Um pensamento tem que pensar de forma inteligente. Aqui é até questão de inteligência. O Espírito de Deus te dá discernimento, entendimento para interpretar de forma correta. A Bíblia tem que ser interpretada de forma correta, de forma até inteligente. Como é que uma sepultura, morte, cadáver vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Não tem lógica. Os que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Enxofre, né? que é a segunda morte. Outro texto. Então eles dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, a parte de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Inicialmente sim. Não foi preparado para o homem. Mas o homem também, por sua rebeldia, por sua desobediência à palavra, vai também para lá. Por causa dos pecados. O fogo eterno. 2 Tessalonicenses 1:9. Eles sofreram a pena eterna, de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento também. Qualquer que se disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5:22. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10:28. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no abismo, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Olha aqui, abismo. Lembra na passagem do rico e Lázaro? Fala do abismo. Lembra? Lá Apocalipse fala também do abismo, também Apocalipse fala, se não me engano Isaías também fala, naquela passagem o demônio pediu para ir para a manada de porcos, falou: não, Senhor, eu rogo-te que não me mande para o abismo, lembra? Sinal que o abismo não era bom para ele, que fala do abismo. Na passagem de rico e Lázaro tinha um abismo. Essa palavra abismo aparece pelo menos umas 4 vezes em toda a Bíblia. Abismo. E coincidência, né? Tem um abismo entre rico e Lázaro. Tinha um abismo, lembra na passagem mais acima? Lucas 16. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca apaga, onde seu verme nunca morre. Esse verme, umas passagens fala bicho. O bicho é para correr uma carne. Se não morre, o sofrimento é eterno, senão o bicho morreria. E esse verme é para comer uma carne. Quando a carne está em estado de tá podre, vem os bichos e comem. É um absurdo, sim. Mas é um corpo espiritual, na esfera espiritual. Tudo que tem na terra pode ter no inferno. Tudo que tem no céu tem no inferno, mas no sentido contrário. Horrível. Lá é um corpo glorificado. O inferno é um corpo deplorável, um corpo corruptível. No céu é um corpo incorruptível, glorificado. No inferno é o contrário.
Ah, mas é um absurdo. Acho absurdo. Você acha um absurdo? E no céu fala que tem estradas, tem ruas de ouro, tem muros. Jesus fala de sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, fala de mesa, fala de árvore da vida, fala de rio que corre do trono de Deus. No sentido espiritual, no inferno também pode ter também algo da natureza, só que contrária, ao inverso, algo mais ruim, deplorável, algo à compreensão humana. Jesus não falaria isso aqui à toa. E o fogo não se apaga. O fogo o quê? Para queimar. Queimar o quê? Uma carne. Queimar almas. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Mais uma vez, verme e fogo. Se o seu olho fizer tropeçar, arranca. É melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que tendo os 2 e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Mais uma vez aí, ó. Verme, fogo, de novo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles o tirarão do seu reino. Tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Interessante aqui que o rico estava, a língua, fala da língua, estava em chamas. Fala do dedo de Lázaro, molhar na água. O dedo, ele tinha um corpo espiritual. E o rico também, fala em língua, fala em olhos que ele olhou para cima, fala que ele viu. Ele tinha um corpo, o rico tinha um corpo, segundo o texto. E aqui fala, choro e ranger de dentes. Choro, quando a pessoa chora muito, de tristeza, de dor, de depressão. E ranger de dentes. O ranger de dentes é um estado de pavor, de estresse muito grande, você range os dentes. Principalmente quando está dormindo, né? A pessoa se estressa muito. Às vezes à noite acontece isso. Até chama de bruxismo, né? Quando a pessoa está num estado de estresse muito grande. Ela, sem querer, ela acaba rangindo os dentes. É algo horrível, é um nível de choro, de tristeza, de estresse, de conturbação mental, de apavoração muito grande. Então é algo muito, muito além da nossa compreensão. Choro e ranger de dente, algo terrível. Isso tudo leva a crer que tem realmente um corpo parecido com o que está aqui na Terra, mas no sentido espiritual, no sentido deplorável, além da nossa compreensão humana. Só com a mente espiritual que você consegue discernir as coisas espirituais. Tem que usar a mente espiritual, a Bíblia e o Espírito de Deus para te ajudar a compreender. Porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala crê, que não crê. Tem outro texto, nele crê não pereça. Tem outro texto que fala, quem não crê já está condenado. Esse perecer aqui é morrer, no sentido espiritual, mas tem a vida eterna. Perecer é morrer, ou seja, ir para o inferno. Então ele fala que ele deu justamente para isso, para quem crê não pereça, ou seja, não morra sem salvação, não vá para o inferno, não vá para o Hades, mas tenha a vida eterna. Para isso que Jesus veio. Para que ele veio? Então não precisa, então. Se não existe inferno, para que Jesus veio? Morrer na cruz, perdoar os pecados, pregar o reino de Deus, pregar a salvação, pregar a vida eterna, a regeneração, a nova vida. Então não precisava ele ter vindo. Se não existe inferno, só existe céu, não precisava ter descido, todo mundo morre, vai para o céu, acabou, pronto. Todo mundo fica dormindo, acabou. Isso é lógica, vamos trabalhar um pouco também com a lógica também. Referência no Antigo Testamento. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá também tempo de angústia, o qual nunca houve, desde o que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 1 ou 2. Vergonha. Vergonha e sofrimento eterno. Olha, vergonha dos seus próprios pecados. Ele vai ter consciência após a morte. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se largou e se abriu a sua boca desmensuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Olha, inferno abrirá a sua boca
desmensuradamente. Então é a sepultura que vai abrir a boca? Multidão vai numa sepultura? Não. Então o plebeu se abaterá, o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Referência do Hades no Antigo Testamento. Portanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Vai fazer acordo com a sepultura? Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Fala aqui da mentira, do pecado, né? Fez aliança com a morte, com o inferno, né? O diabo, o pai da mentira, fez acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Então aqui fala da questão da mentira, da questão, você examina o texto depois direito, fala fazer acordo com o inferno, com as forças das trevas. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por eles pisados. Fala aliança com o inferno, não subsistirá. Aliança com a sepultura, não. Com as forças das trevas. Esse inferno são o Hades, as forças das trevas. Os ímpios são lançados no inferno, todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, o ímpio vai ser lançado no inferno, Todos não são lançados na cova? Todos. Por que fala que justos os ímpios serão lançados no inferno? Os que não servem a Deus. O ímpio e o justo vai para a cova. Por que ele fala do ímpio e vai ser lançado no inferno? E todos que se esquecem de Deus. Porque o inferno não é sepultura aqui. Aqui, no caso, é um lugar de sofrimento. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta, Senhor, não prevalecerá um homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saiba as nações que são formadas por meros homens. Salmos 9, do 17 ao 20. Conclusão. Após a morte existe um estado de consciência entre salvos e perdidos. Após a morte, os perdidos vão para o Hades, lugar de castigo provisório para os perdidos, aguardando o julgamento, onde os perdidos terão um castigo final e eterno pelos seus pecados, terão um justo julgamento e castigo. O inferno é local da ira do Todo-Poderoso. O inferno é local de castigo, da justa punição, pois as pessoas tiveram aqui na terra a oportunidade de aceitar Cristo e viver em conformidade com a sua palavra, e assim não fizeram, desperdiçaram as chances que tiveram. Se você gostou, peço que compartilhe nos grupos, nas suas redes sociais. Que o Eterno te abençoe muito, querido. Um forte abraço. Que Deus te abençoe, que os sites que nós pesquisamos os versículos, e fica para a sua meditação. Medite, todos esses versículos aqui, que são vários versículos que falam sobre a realidade, do Hades, do inferno provisório, o estado de consciência que os mesmos ficarão após a morte, e os salvos na eternidade. Correto? Só não pode falar, tem que conhecer para falar. Tem que pedir a Deus, o Espírito de Deus, discernimento para falar de forma correta, para interpretar a Bíblia de forma correta. Pedir discernimento a Deus, sabedoria e discernimento ao Espírito Santo de Deus. Obrigado aí. Forte abraço.